alunos do quarto ano, os colegas de trabalho, pessoal do Colégio São Francisco de Valença do Piauí. Sou o George, como você já me conhece. A gente vai dar andamento às nossas aulas nesse sistema novo à distância que a nossa escola adotou, né? Espero que todos vocês participem, façam essas atividades com a família, assistam aulas com seus familiares. A aula é para todos, né? A gente vai, nesse primeiro momento, o pessoal do quarto ano, né? A gente vai ver alguns assuntos, não pendentes, mas a gente vai revisar da página 13 até a página 17, viu? Do nosso livro didático, tá bom? A gente vai ver com detalhes tudo que eu já havia explicado em sala de aula e as dúvidas que vocês já tinham, alguns nem tinham dúvidas, né? E o meu papo em primeiro lugar, com os pais, com as mães responsáveis. Vejam o que é que temos de páginas ainda que sem responder, porque de repente até naquele tempo corrido, o aluno às vezes deixa de marcar alguma coisa, de preencher uma questão. Vejam o que é que tem de página a ser respondida por seus filhos, né? Até porque a gente fez até na classe, mas nós corrigimos direitinho, mas pode ser que alguma coisa não tenha ficado ainda por completar, terminar, não é isso? E assim, com o nosso aluno, vocês, nossos alunos, pequenos estudantes, vamos lembrar, esse estudo, apesar de ser à distância, enquanto não normaliza a nossa situação, dessa pandemia mundial, né, a gente vai tentar fazer o máximo, tirar o máximo de dúvidas de todos vocês, não se preocupem, vamos estar presentes no dia a dia de vocês durante esse tempo, até a coisa normalizar. Vamos lá, vamos para a nossa aula, vamos? Ok, nossas aulas vão ser com base em slides, como vocês podem perceber, só que a minha mão vai estar aparecendo o tempo todo, o professor vai estar com vocês aqui, galerinha do quarto ano. Vamos estudar, vamos rever, vamos aprender. Dúvidas o tio vai tirar, vou colocar comentários, podem colocar comentários logo abaixo das aulas de vocês. Ah, tio, não entendi. O tio vai lá e corrige com vocês. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Nossa escola está fazendo Desculpem. Nossa escola vai estar fazendo esse sistema de aulas online à distância exatamente para a gente não perder o nosso foco, né? O nosso conhecimento vale muito. O nosso conhecimento é a nossa matéria-prima para o século XXI. Então vamos juntos aprender cada vez mais. O Colégio São Francisco vai estar com vocês e todos nós estaremos juntos nessa luta, né? Essa nossa dolorosa e doce batalha. Ok, pessoal, então vamos iniciar os nossos slides, tá ok? Muito bem, vamos lá, começamos aí na página 13 do nosso livro didático, História do quarto ano. Vamos ver o que é que nós temos aqui. Nós vamos começar com a formação do povo brasileiro, né? Nós temos grupos étnicos que formaram o nosso povo. A gente vai já entender o que é grupo étnico, o tio vai explicar para vocês com detalhes para a gente compreender e nunca mais esquecer, tá bom? Então, quais foram os grupos étnicos que formaram o nosso povo? Nós temos o índio, que é os nossos primeiros habitantes aqui do nosso Brasil, nosso país, né? Depois vieram os africanos, não que eles vieram, foram trazidos, né? Pelos portugueses, que vêm logo em seguida. Depois, outros povos ajudaram a compor o povo brasileiro, olha só, espanhóis, italianos, franceses, ingleses, árabes, alemães, japoneses, entre outros, né, também poloneses, russos, enfim. Essa é, digamos assim, a base da formação de nosso povo, né? Nós temos essa base aqui na nossa diversidade. É isso que traz a nossa diversidade, né? Então, olha só, gente, até em atividades que eu comentava com vocês na classe, que a diversidade, ela leva a uma palavra chamada miscigenação, não é? A palavra miscigenação. Miscigenação nada mais é do que mistura, né? Então, olha só, se o tio perguntar para vocês o que é miscigenação, vocês digam, é uma mistura. Mas uma mistura de quem, né? Uma mistura de vários povos que deu origem a nós brasileiros, né? Olha só, nosso amiguinho quarto ano aqui do lado, né? Vai nos ajudar nessa aulinha também. Quarto ano que sempre aparece nossas avaliações, sempre aparecem nossas tarefinhas, né? Então, gente, para a gente entender melhor essa miscigenação, a gente tem que entender o que é raça, né?
e o que é etnia. Não é a mesma coisa, veja só. A raça é um conceito ligado à espécie. Tem a raça dos mamíferos, a raça dos felinos, a raça dos peixes, enfim. E uma só raça que é a raça humana, né? Então não há por que alguém, digamos assim, dizer que há uma raça melhor do que outra. Não, são raças ou povos diferentes. Agora tem etnias diferentes, né? Existem etnias diferentes, que são grupos com características comuns, né? Essas etnias, elas formam, digamos assim, tem os latinos, que é uma etnia, tem os índios, que é uma outra etnia, tem os africanos, que pertencem a uma outra etnia, mas todos pertencemos a uma única raça, que é a raça humana. Não esqueçam desse conceito, nunca esqueçam desse conceito. A nossa raça é uma só, que é a raça humana. Então, olha só, eu até coloquei aqui para vocês visualizarem bem que raça é um conceito mais generalizado, mais geral, né? Enquanto as etnias estão, digamos, dentro desse conceito maior que é de raça humana, né? Nós suponhamos que é a etnia dos índios, a etnia do português, a etnia dos latinos, a etnia dos alemães, enfim. Dá para compreender direitinho, gente, viu? Vou colocar lá nos nossos comentários. Fiquem à vontade para comentar e tirar dúvidas. Mas o primeiro conceito que vocês devem entender é sobre raça, que só existe uma raça, que é a raça humana, e etnia, que são grupos, né, dentro dessa raça humana. Ok, gente? Ok, pessoal? Então, passamos para o próximo conceito. Então, nossos primeiros formadores, digamos, a nossa primeira etnia foi a etnia dos indígenas, né? Os índios já habitavam aqui o Brasil, mesmo antes da chegada dos europeus, que são os portugueses, e mesmo antes da chegada dos africanos, que são pessoas do continente africano, não é isso? Então, olha só, gente, aqui nesse pedacinho aqui, o tio colocou algumas heranças, né, na culinária dos africanos, que tem também nosso material didático. Nosso livro tem tudo isso aqui. Eu estou esquematizando assim para efeito da gente estar revisando, né? Então, olha só, africanos, eles fizeram uma comida chamada vatapá, também criaram uma comida chamada acarajé, né? Então, são alguns exemplos. Também os africanos foi o pessoal que inventou a capoeira, né? A capoeira é uma dança que se tornou uma luta, não é isso? Que foi criada em solo brasileiro pelos africanos que aqui estavam vivendo, o nosso povo, né? É uma cultura nossa, a capoeira, todo mundo conhece, é uma coisa muito interessante de se observar. Então, os africanos foi que criaram e nos deram muitas outras coisas que a gente vai ver no decorrer de nossas aulas, né? Os portugueses trouxeram brincadeiras, música, vocabulário, vestimenta e a religião católica, né? Eles trouxeram a religião católica e também o idioma português. Falamos português hoje graças a eles, né? Os portugueses. E a religião católica que digamos, teve contato com outras religiões, que também formou o povo do Brasil, outras religiões, como os protestantes, enfim. O nosso Brasil ele é considerado o país mais miscigenado do mundo, né? Então, lembra o que é miscigenado. Miscigenado é mistura. O país mais misturado do mundo é o Brasil, exatamente por tanto leque de cultura que o nosso país tem. Tanta coisa interessante que nós temos, que nós, digamos, somos privilegiados de ter tanta diversidade cultural em nosso ambiente, nosso país. Então, os indígenas foram os nossos primeiros, né, habitantes, que há milhares de anos aqui estão em nosso território. Vocabulários como capim, tatu, abacaxi. Os índios, eles tiveram o primeiro contato com os europeus. Não digamos um contato amistoso, de amigo ou de inimigo, não tem essa, olha só. Os portugueses não eram os caras maus e nem os índios eram os caras bonzinhos, não. Foi apenas um choque cultural entre os dois povos, né? O português, por ter uma vida diferente da dos índios, resolveu então tentar impor a vida deles como melhor para os índios, né? Tanto é que os portugueses ensinaram a religião deles aos indígenas que já tinham a sua religião. Como era a religião dos indígenas, né? Os indígenas gostavam das coisas da natureza, né? Os indígenas gostavam, digamos,
respeitavam toda a manifestação natural, o sol, a lua, as estrelas, a floresta, os rios. Para ele tudo tinha alma, não é? Então, há uma outra coisa que eu tio quer que vocês compreendam, é o seguinte, que nem todos os índios, apesar desse nome índio, eles não eram todos iguais. Não eram todos iguais. Haviam índios que eram mais amistosos, haviam índios que eram mais curiosos, que foram receber os europeus lá na praia, não é? Haviam índios mais selvagens, gostavam mais do interior da floresta, fugiam com mais facilidade. Então, haviam índios canibais, haviam índios tão, digamos, sofisticadamente inteligentes e espertos que faziam até pirâmides, né? Então, gente, índio é uma palavra que denota muitos significados. Não é só um povo igual, não. Então, os índios, como eu falei para vocês, também não eram bonzinhos e os portugueses malvadinhos. Não, de forma alguma. Olha só, quero que vocês entendam aqui. Os índios, muitas vezes, eles se aliavam com os portugueses para buscar aqui um amigo para vencer os inimigos deles. Havia uma aliança, às vezes acontecia isso, né? Então, a questão do contato, o choque cultural, tanto o português aprendeu com os índios, como os índios aprenderam com os portugueses. Isso a gente vai ver também no decorrer do nosso estudo, tá bom, gente? Então, dando continuidade aqui aos primeiros habitantes do Brasil, sabemos que são os povos indígenas, né? Eles sim, eram donos do Brasil, nossas terras, né? Não que eles dissessem que eram donos, mas porque eles nasceram aqui. Enquanto que o português já chegou, digamos, impondo uma ideia de que o índio deveria mudar o seu jeito de viver. O índio toma banho demais. O índio é um cara sossegadão, fica só lá na natureza, enfim. O índio não se importa com o amanhã, não tem dinheiro, não sei. Olha só, o índio não precisava de dinheiro. Para quê? Se ele tinha a sua comunidade, se ele tinha as suas tarefas ali, tudo. E se todos os habitantes da aldeia tinham também o mesmo direito. Então não haveria por que o índio pensar em economia dessa forma que o português queria que ele pensasse. Na verdade, o que acontece é que o índio, ele tinha também a sua maneira de sobreviver, não é? O trabalho era dividido, tal, a mulher fazia uma coisa, o homem fazia outra. Todos tinham a sua importância dentro dessas aldeias, né? Inclusive, a aldeia é um dos pontos que a gente vai falar, abordar daqui a pouco. A gente vai falar um pouquinho das aldeias, né? A gente vai ver que aldeia e tribo não é a mesma coisa, viu, gente? Aldeia é uma coisa, tribo é outra. O tio vai explicar para vocês direitinho isso aí, para vocês também nunca mais esquecerem, tá bom? Então presta bem atenção, presta atenção em todos os pontos do nosso foco, a gente não perder o foco, porque por enquanto aqui é uma revisão, depois a gente vai entrar em assuntos novos ali, coloquem suas dúvidas, tá bom? Tio, não consegui acessar a sua aula, o que é que eu faço? Vai no YouTube, lá eu vou deixar as aulas disponíveis para vocês lá, canal do YouTube, GeoCartoons. Na dúvida, você vai lá e digita GeoCartoons, que você vê todas as aulas que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Lá no GeoCartoons você assiste todas elas em qualquer lugar, tá bom? Assiste aí com a mamãe, com o papai, com a família, vê aí direitinho, aprendam juntos, porque o conhecimento é a nossa grande matéria-prima do século XXI. Nada vai substituir essa riqueza que é o conhecimento. Vamos passar para o nosso próximo slidezinho. É manual, mas eu chamo de slide, viu, galerinha? Tá bom? Então, olha só. Quando os portugueses chegaram aqui no nosso Brasil, que não era chamado de Brasil ainda, né? Haviam outros nomes para o local. Havia nesses navios as pessoas que, digamos, faziam a descrição, quer dizer, tudo que eles achavam pelo caminho, alguém ia escrevendo no papel, não é? Para mandar para o rei de Portugal, para dizer o que é que eles iam achando. Por exemplo, o navio encontrou 2 ilhas próximas ao litoral. Então alguém ia lá e escrevia. Quem é que fazia isso? Quem fazia isso era um rapazinho chamado Pero Vaz de Caminha. Esse rapazinho chamado Pero Vaz de Caminha andava com uma peninha de tinta e um papelzinho ali o tempo todo dizendo o que estava acontecendo. Encontrei 100 índios, encontrei
um monte de árvores, encontrei muitas montanhas, né? Encontrei um sol quente danado, que esse lugar novo que a gente achou aqui, Majestade. Então ele fazia essas cartas e mandava para o rei de Portugal, né? Então, faltou alguém aqui, não é? Então, olha só, o caminho, eu vou fazer o caminho rapidinho aqui, assim como eu faço nas aulinhas presenciais que a gente assiste, tá bom, gente? O Caminha era esse rapazinho simpático, bonitinho aqui, né? E ele vai fazer o quê? Ele vai fazer uma carta para o rei de Portugal, explicando o que é que ele tinha encontrado na terra nova que ele achou, né? Então, só, peninha de tinta aqui na mão dele, né? Aqui. E um papelzinho aqui, na outra mãozinha, né? O que é que ele falou? O que é que o Caminha estava escrevendo? O que é que o Caminha escreveu nessa cartinha aqui? Presta atenção, viu, gente? O que é que o Caminha estava colocando aqui? O Caminha, que era um português chamado de escrivão, né? Sua função é exatamente essa, escrever, né? Escrivão é para isso mesmo. Ele pegou e disse: olha só o que achamos ali na praia, um monte de pele vermelha, pele parda. O que é que ele falou? A pele deles é parda, bem avermelhada, né? Meio avermelhada. Eles têm bons rostos e nariz também, né? São bonitos e tal, são saudáveis, aparentemente eles são saudáveis. O que é que o Caminha estava falando? O Caminha estava falando, se referindo aos índios, né? As pessoas que eles encontraram ali, ó. Então, o Caminha era o escrivão da esquadra dos navios de Pedro Álvares Cabral, que foi o primeiro comandante a chegar aqui no Brasil, de acordo com o nosso material didático. Tá bom, gente? Eu sempre vou citar que a gente vai fazer as nossas aulinhas, tudo com base no nosso livro. Então, tudo que o tio está falando aqui também vai estar no livro de vocês. Isso aqui é só uma revisão para você ficar por dentro do assunto, não perder o foco, né? E, de quebra, você aprende também aqui assistindo essas aulas quantas vezes você precisar assistir, né? Vão ser aulas que vão desaparecer, não, de forma alguma. A aula vai estar aqui o tempo todo para você assistir. Na dúvida, assiste de novo. Teve dúvida, assiste novamente. De modo que o nosso assunto ele fique interessante, né? Ó, dessa forma de slide aqui. A pele deles é parda, meio avermelhada, eles têm bons rostos e bom nariz também. O Pero Vaz de Caminha escreveu essa carta aí e mandou lá para o rei da onde? Lá para o rei de Portugal, para o rei ficar sabendo o que é que eles tinham encontrado na nova terra, né? Olha só, beleza então. Então Caminha, vamos lá. Olha só, como eu falei para vocês antes, os índios não eram todos iguais, né? Não eram. Então, haviam famílias de índios, né? Agrupamentos que eram diferentes. Por exemplo, nós temos aqui o pessoal que eles eram chamados de Tupi-Guaranis. Tinha outro pessoal chamado de G. Tinha um pessoal lá chamado de Aruaque, velozes, né? Inteligentes, por sinal. Tinha um pessoal chamado Caraíbas, os Caraíbas, né? Amistosos, alegres, enfim. Curiosos também, né? Quando o pessoal chegou nos navios, os Caraíbas estavam lá, dando uma observadazinha lá, de leve, né? Tinha um pessoal chamado Pano, né? Tinha um pessoal chamado de Tucano. E tinha também um pessoal chamado de Charrua. Isso aqui são povos indígenas, viu, gente? Aqui são povos indígenas, certo? Esses povos indígenas aqui, é como se a gente falasse assim, haviam os portugueses, haviam os alemães, haviam os italianos, haviam os franceses, e também esses povos indígenas eram divididos em etnias, ó. Aqui tudo isso aqui é uma etnia. A etnia dos Tupi-Guaranis, a etnia dos G, a etnia Aruaque, Caraíba e por aí vai, tá bom? Essas eram as etnias encontradas aqui no Brasil de início, cara, porque o Brasil é muito grande, não tinha como esse pessoal descobrir tanta coisa num período de 1500, que foi o tempo que os portugueses chegaram aqui no Brasil, até 1530, que foi o tempo em que os portugueses resolveram colonizar o nosso país. Assunto que a gente está colocando nas próximas aulas, né, gente? Chegou um ponto interessante aqui, a gente vai ver que os índios moravam em aldeias e suas casinhas eram chamadas de ocas. Ah, professor, oca é o nome daquela baleia grandona, bonitona, pretona, comedora de focas, não. Oca é o nome da casinha do índio, né? Casinha feita de palha, de madeira, é isso, de cipós. Vimos isso aí na última aula que a gente teve junto, no encontro presencial,
na escola, viu, gente? A gente viu também que o nome dessas casinhas eram ocas. E onde é que os índios moravam? Nas aldeias. Preste atenção que tem uma coisa bem interessante aqui, ó. Muito importante. Vocês têm que aprender isso aqui para a vida toda para não falar errado. Olha só. Os índios não moravam numa tribo. Os índios moravam numa aldeia. Viu? E o que são essas aldeias? É o local, é a moradia, é a comunidade, é a vila, viu? Tudo isso é aldeia. Agora, tribo é a identidade do índio, é a etnia que o índio pertence. Tem várias tribos, né? Várias tribos que nós vimos. Tem a tribo dos Aruaques, tem a tribo dos Gês, tem a tribo dos Tupi-Guaranis, né? E cada uma dessas tribos aí, o pessoal morava nas aldeias, né? Tribo é como se fosse um grupo que vai definir ou identificar o índio. Colocamos até aqui, ó, presta atenção. Dando zoom aqui, aldeia, local de morada ou comunidade. Tribo, grupo que identifica a etnia. Eita, então todo mundo pertencia a uma tribo. Hoje em dia tem tribo? Tem. Hoje em dia tem a tribo do pessoal que gosta de desenhar, tem a tribo dos surfistas, tem a tribo do pessoal que gosta de vestir um certo tipo de roupa, tem a tribo dos meninos que são adoradores do tio Jorge, tá? Tem tribo de todo jeito, né? Então, olha só, para finalizar, nós temos aí a divisão do trabalho indígena, né? Que é onde nós vamos ver o que cada um fazia, né? Qual é o trabalho das mulheres e qual é o trabalho dos homens. O trabalho das mulheres é plantar, colher, né? Elas que faziam o beiju. Todo mundo sabe o que é beiju, né? Pelo amor de Deus. Olha só, a coleta de frutos. A mulher também fabricava farinha, né? De mandioca. Acordava 4 da manhã para buscar mandioca. Olha só, ainda tinha português que dizia que o índio era preguiçoso, né? Então, o que é que a mulher fazia mais? Preparava comida, cuidava das crianças e fazia a confecção de redes e cestos, né? Tudo isso era trabalho das mulheres, não era um trabalho fácil, né? Nunca foi. Mulher sempre trabalhou mais que homem, né? Porque o homem tem aquele momento dele estar relaxando, e a mulher não. Olha só os homens aqui, ó. Os homens das aldeias, não das tribos, viu, gente? Os homens das aldeias faziam o quê? Derrubavam um mato para o plantio, caçava e pescava, confeccionava armas como arcos e flechas e também as canoas, né? Construíam as casas feitas de madeira, cipó, palmeira, né? Bambu, amarrava revestia com palhas, tudo isso aí o homem fazia. O homem também ia para a guerra, né, e tal. Falamos também que o homem gostava muito de se pintar, né? Como você pode ver aqui, um guerreirozinho, aqui todo pintadinho aqui, ó. É que eles faziam isso. A pintura corporal, a dança, tudo isso eles faziam em diferentes ocasiões. Ia para a guerra, fazia uma festa antes, dançava muito, se pintava todo. Nascia uma criança na aldeia, eles pegavam e se pintavam todo, faziam uma dança e tal. Morria alguém, incrível, mas também eles dançavam, né? Faziam toda aquela festividade. Logicamente que não é todo índio que era igual, como eu falei para vocês, mas a grande maioria tinha os rituais bem semelhantes, né? E também o índio, o homem da aldeia, ele é responsável pela proteção de todos, né? Ele fazia essa proteção, ele fazia essa intermediação, essa proteção da aldeia. Todos pertenciam. Então, gente, olha só. Nós vimos nessa pequena aula de hoje assuntos referentes à página 13 até a página 17. Certo, gente? Na próxima aula a gente continua da página 18, que é a cultura indígena. Preste atenção, na próxima aula o tio vai falar para vocês sobre a cultura indígena. Certo? Sobre a cultura indígena. A gente vai ver como é que eles chamavam o Brasil, né? A gente vai ver como eles chamavam as crianças. A gente vai ver como é que eram as festas dos índios. A gente vai ver tudo isso na próxima aula, tá bom? Então, gente, muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês acessem lá no YouTube, o GeoCartoons. Está longe de casa, está longe do aplicativo, está longe lá do material de casa, mas está na casa de alguém. Na verdade, é para a gente ficar em casa mesmo, na própria casa, né? Então, você vê lá no YouTube GeoCartoons e assiste com a família toda, né? Vamos aprender juntos. É hora do papai, da mamãe, do titio, de todo mundo se ajudar. É hora de a gente cuidar das nossas crianças, né?
Enfim, gente, foi muito bom, gostei muito dessa pequena apresentação, espero que vocês tenham gostado também. Eu sinto como se a gente estivesse pertinho aí. Quando voltar, a gente vai se dar um abraço muito bacana, né? Valeu demais, até a próxima aula, gente. Quarto ano, força, e lembre-se, gente, conhecimento é tudo, tá? Tchau, valeu.